Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Enquanto projeta, feche seus olhos. Pai, eu quero mais uma vez me tornar um instrumento nas tuas mãos. A minha oração, Pai, é para que eu não venha atrapalhar tudo aquilo que o Senhor deseja trabalhar no coração da tua igreja. Assim como Paulo dizia que ele sofria como se fosse dores de parto, para que Cristo fosse formado no meio do povo. Esse é o desejo do meu coração, Pai, que Cristo seja formado nessa igreja, que nós não tenhamos somente uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja cheia da tua presença nas pessoas. Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria, graça, para transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja para o teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. A responsabilidade é grande, irmãos. Eu falo para você, que você fala assim: ah, pastor, como é que é para você pregar? É sempre a mesma coisa. É uma responsabilidade gigante. Minha esposa sabe como eu fico, minha família sabe como eu fico, principalmente quando são palavras de confronto, palavras de direcionamento. Não é fácil, uma responsabilidade, porque a responsabilidade do pastor não é vir trazer uma palavra para animar o povo. A responsabilidade do pastor é alinhar um povo que vai morar no céu. Não é encher barriga, não é felicidade. Então assim, eu nunca vou ministrar uma palavra que vocês queiram ouvir, mas sempre Deus vai me levar para ministrar uma palavra que nós precisamos ouvir. Amém, irmãos? Porque para mim ter uma igreja cheia aqui na terra e vazia no céu, pouco importa. Eu fui um péssimo pastor, eu fiz um péssimo trabalho, e eu vou ser cobrado para isso. Agora tem hora que a decisão não é minha, mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso que seja gerado um entendimento, porque a renovação da nossa mente é o que vai transformar a nossa vida, o nosso caráter, para se parecermos mais com Cristo. Amém? Então quero que vocês acompanhem comigo. Gálatas 4, do 1 ao 7 diz assim: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oh, glória a Deus. Tem filhos aqui em nome de Jesus? E herdeiros também? Amém. Herança não é algo muito trabalhado aqui na nação. Eu não sei, né? É difícil, parece que cada dia que passa é difícil você receber uma herança, né? Eu acho que o Senhor recebeu se as minhas filhas receberam uma herança hoje, tem alguns boletos, algumas vai ser a herança que ela vai receber. Mas em outros lugares ainda acontece, aquelas famílias tradicionais, os testamentos, tal herança. Chega uma hora que você precisa assinar, e para você receber essa herança, a herança, alguém precisa morrer. Amém? Só que nós temos uma herança decretada no céu de alguém que morreu e ressuscitou. Então é uma herança, é um decreto escrito com sangue. Então se alguém veio, morreu e deixou essa herança está disponível, não para aqueles que não são, mas para os filhos de Deus. E nós vamos entender um pouco sobre essa questão de filhos, de herança. Por que nós não acessamos essa herança? Em nome de Jesus. Primeiro contexto aqui, ele vai falar sobre duas classes de pessoas. Os escravos, que ele declara aqui. Quem são os escravos? Escravo é a condição de toda a criação sem um arrependimento e sem confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então nós queremos entender aqui: quem toda criatura é filho de Deus? Mentira, mediante a palavra de Deus. Segunda classe de pessoas, na segunda classe de pessoas estão os filhos, condição que nos é dada após o arrependimento e a confissão mediante a fé de Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então existe aqueles que são filhos por adoção, por causa da obra salvífica de Cristo Jesus, e existe os escravos que ainda vivem de acordo com a condição original do pecado e ainda permanecem escravos. E aqui ele vai dizer uma coisa importante, que mesmo na condição de filhos, muitas vezes nós estamos escravizados.
pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta mesmo na condição de herdeiros, nós ainda estamos escravizados. Ele vai dizer assim: o herdeiro, mesmo que ainda não recebeu uma idade, uma maturidade, ele ainda também se torna abaixo de tutores, de administradores. Então vamos entender o que? Nem todos são filhos de Deus, conforme é dito por aí. Frase de caminhão, quem já viu? Não sou o dono do mundo. É mentiroso. Depende. Me torno filho de Deus mediante a fé. Olha só, duas confissões aqui na Bíblia, 2 decretos. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Segundo, Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10 e 10. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus. Se você ainda não confessou com a sua boca perante ao público Cristo como Senhor e Salvador, você está fora dessa condição, irmão. Desculpe-me dar essa notícia ruim, mas eu preciso trabalhar com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem o que eu acho, tem o que é. Está aqui. Então enquanto eu estiver nessa condição, eu ainda continuo numa condição de escravo. Eu não posso acessar nada que Deus tem preparado para mim. Então entendemos essa verdade, que é a condição de filho. Mas o problema é que, e aí outra coisa que é interessante, nós mesmo na condição de filhos, muitas vezes nós chegamos na condição de filhos e paramos por aqui. Parece que eu não estou preocupado com a herança, parece que eu não estou preocupado com mais nada, parece que eu não estou preocupado com o legado. Eu apenas me tornei filho e paro nessa condição de filho. Essa é a condição muitas vezes da igreja hoje. Talvez eu possa declarar que mais da metade da igreja vive nessa condição. Por isso ainda nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Então nós, mesmo sendo filhos, mesmo aceitando, mesmo confessando, mesmo fazendo parte de um corpo, mesmo estamos aqui, nós nos contentamos em simplesmente ser filhos e não assumir as responsabilidades e os direitos como filho. Deus está dizendo de herança. Herança só pode quem é filho. Então quer dizer, quem que é o doidão que hoje está numa situação, chega lá e fala assim: rapaz, minha mãe tem um castelo que ela bateu as botas, infelizmente uma notícia muito triste, mas está lá, eu tenho 30% do castelo avaliado em 10 milhões, quer dizer, vai pingar 3 milhões e 300 mil, você ficaria feliz, irmão? Não feliz com a morte da mãe, mas 3 milhões, você fala assim: não, eu não quero, porque eu só quero ser filho, eu só quero chorar, e tudo que era dela hoje, eu abro mão, não quero saber, está tudo certo para mim. Amém, se você quiser fazer isso, glória a Deus. Mas tem lá, a condição de abrir mão e não aceitar é sua, mas ela é o seu direito. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Diga amém. Então esse testamento foi consumado na cruz do Calvário e assinado com sangue real. Tudo que é do Pai, tudo que é estabelecido no Pai é nosso. Eita glória, você está entendendo? Olha o que João 14, versículo 12 ao 14 diz. Pode colocar, mano? João 14, do 12 ao 14. Eu quero que vocês saiam daqui com entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Eu sei que o nosso computador está ruim, mas já está vindo outro aí. Glória a Deus. Cadê o Bruno? Bruno, me ajuda. Esse negócio está bichado. Joga ele de cima daí para mim depois, no final, quando a gente comprar outro, amém? Pá, mentira, brincadeira, irmão. Ele está dando trabalho. No 12 ao 14, Amanda. Digo a verdade: aquele que crê em mim, filho, aquele que confessou, que creu, fará também as obras que tenho realizado. Isso é Jesus falando isso. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha Jesus dizendo que todas as coisas que estavam condicionadas a Ele, para que Ele realizasse, e olha que Ele realizou muita coisa, irmãos, e Ele está dizendo que aquilo que Ele fez, nós podemos fazer também.
E ele vai dizer mais, aí para mim é uma loucura, uma piração, e a gente não entende essas coisas. Vocês farão coisas maiores daquilo que eu fiz. Por quê, irmãos? Então assim, já cai o mito. Não ore para Jesus fazer nada, não tem nada a ver com ele. Eu vou para o Pai, não é sobre Jesus, é sobre nós. Não é ele quem realiza. Não ore para Jesus fazer algo por você. O que tinha que ser feito já foi feito, decretado, e foi dado uma herança por causa disso para nós. E outra coisa, nós vamos fazer coisas que ele não fez. Eu sempre digo isso e repito. Jesus andou em Vargem Grande Paulista, irmãos. Jesus andou em Cotia. Jesus nunca falou nada para ninguém, mas hoje ele vai através dessa igreja, vai através de mim, através de você. Nós temos condições de chegar onde Jesus não chegou. Nós temos condições de fazer aquilo que Jesus não fez. Aleluia, vocês estão comigo? Diga amém. Então o Espírito Santo é nosso maior benefício, a nossa maior parte da herança. O mesmo Espírito que estava em Jesus, presta atenção, irmão, sai daqui com esse negócio na cabeça hoje. O mesmo Espírito que estava em Cristo, o Espírito Santo que operou, é o mesmo que habita em mim e em você, está disponível para nós. Eita, meu Deus do céu. E aí fica uma pergunta: por que nós, na condição de filhos legítimos por adoção? Porque assim, quando você adota alguém, a pessoa se torna seu filho. Amém, irmãos? Alguém adotou alguém aqui? Levanta a mão. Tem algum pai por adoção aqui? Mas tem um monte de filho por adoção através de Cristo Jesus. E quando você é adotado, você se torna filho daquela pessoa. Talvez a adoção é muito mais forte muitas vezes do que uma paternidade natural. Você fala: nossa pastor, o que você está falando? Porque tem pais e mães que muitas vezes só têm o filho e não adotam como filho verdadeiro. Agora quando você adota, que você está declarando: eu quero ele para mim, e eu vou me tornar pai dele, por decisão, não porque simplesmente ele veio e vai estar por aí. Aleluia, vocês entenderam, irmãos? Deus está querendo que nós, mesmo sendo pais naturais, adotamos os nossos filhos para entregar para eles aquilo que verdadeiramente eles precisam, que está derramado sobre nós como pais e filhos. Deus está falando, não era nem para pregar sobre isso, mas Deus está falando: não deixe o seu filho sendo educado por um celular, tenha tempo com ele, irmãos. A gente pegou e estava aqui queimando os pedidos da campanha, e tinha filho falando assim: o meu desejo é que minha mãe pare para brincar comigo. Você tem noção do que está sendo escrito? Que crianças pediram: o meu desejo é que minha mãe gaste tempo comigo e não com o celular. Quem está educando os nossos filhos, irmãos? Aleluia, vamos voltar. Então por que na nossa condição de filhos legítimos nós não atingimos ainda a herança, nós não acessamos? Por simples falta, uma palavra: falta de maturidade. O que é maturidade? Andar naquilo que se tem entendimento. Não buscamos conhecimento, não buscamos entendimento, e por isso permanecemos paralisados e o que? Infantilizados. Condição de filhinho que acabou de nascer, choro, chupetinha, chamar atenção, é isso. Precisamos entender algo. Existem dois, e aqui, cara, começa a abrir o entendimento. Existem dois tipos de duas palavras no original do grego para a palavra filhos. No texto de Romanos 8, 16 ao 19. Projeta para mim, Amanda, Romanos 8, versículo 16 ao 19. A palavra filhos, ela vai aparecer duas vezes, mas ela tem dois significados diferentes. Depois eu quero falar sobre isso. Glória a Deus. Isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos. Amém? Primeira parte está aqui. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Está vendo? Co-herdeiros, aquilo que Cristo tem, eu também tenho, a mesma herança. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Talvez isso aqui afasta as pessoas. Eu não quero sofrer, eu só quero bônus. Mas se Cristo sofreu, nós temos que sofrer os sofrimentos de Cristo. Talvez por isso eu desejo não avançar, mas tudo bem. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. Tem mais uma? 19. Eu errei. É isso. A natureza criada aguarda com grande expectativa. Preste atenção nisso. Todas as pessoas que existem nesse mundo, todas as pessoas que existem ao nosso redor, aguardam com grande expectativa
que os filhos de Deus sejam revelados. E aí duas palavras, dois termos usados. Primeiro, filho. A primeira condição, a primeira palavra, ela é teknon, e a segunda é huios no original. Então ele está dizendo que a primeira coisa é que nós, através do Espírito, nos tornamos teknon, filhos. O que significa teknon? Filhinhos, crianças, bebês. Criança, bebês ou filhos pequenos, tem considerado o que? É o nascimento. Então a Bíblia vai dizer para nós que nós temos que nascer de novo, amém? Da água e do Espírito. Esse nascer de novo nos dá uma condição de se tornar uma criança na fé, um bebê na fé, um filho pequeno, imaturo na fé. A Bíblia vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Então logo quando nós chegamos, logo quando nós aceitamos a Cristo a primeira vez, nós não sabemos nada. Eu nasci de novo, e assim como eu nasci do ventre da minha mãe, a gente não sabe nada, só sabe chorar, e por causa das nossas carências. Mas logo quando eu vou nascer na fé, eu também me torno um bebê. E está aqui um teknon, um filhinho, um bebê, uma criancinha. É isso que Deus está falando. Só que também tem outro significado, que chama huios, que é o significado da palavra huios, um significado de um filho maduro, um filho maior. Então o povo está aguardando a revelação dos filhos maduros em Cristo. O povo não está aguardando os crentes, o povo não está aguardando a revelação de membros de igreja, o povo não está aguardando os caras que vêm de domingo, as pessoas que vêm de sábado. Eles estão aguardando uma revelação de Deus através de filhos maduros que entenderam quem são em Cristo e recebem, fazem parte e acessam a herança para viver aquilo que Deus tem. Por isso que o fenômeno ainda de crescimento da igreja ainda está pequeno, porque nós não acessamos. Hoje quem vai fazer somos nós, não é Jesus. Só que para nós fazermos na condição de imaturidade, nada acontece. Vai acontecer quando filhos maduros, que entenderam a sua condição, se manifestam, e a glória de Deus ela vai se manifestar, e o nome dele será glorificado, e nós faremos coisas iguais ou maiores que Cristo já fez. Aleluia, aplauda Jesus, irmão. Então vamos entender o que falta entre o teknon, o filhinho que nasce, e o filho maduro. Uma palavra, uma condição chamada maturidade. Essa coisa nos separa de viver aquilo que Deus tem. Esse intervalo, né? Então o teknon, criança, e ele vai dizer lá, e aí começa a fazer sentido a palavra: ainda que somos filhos, nós estamos sujeitos a tutores e cuidadores. Sabe o que ele está dizendo? A gente nasce e a gente permanece na condição de filho, e no começo é necessário que nós pegamos a mão, que nós possamos sentar, é necessário o gabinete para impulsionar, é necessário sim o pastor, é necessário que as pessoas estejam ali. Fala: irmão, nós estamos juntos, nós vamos caminhar junto. Você vai aprender, eu não sei nada, mas a igreja vai te ensinar a andar. Mas o problema é essa condição, é ela se perpetuar por muito tempo, quando nós já éramos para ser mestres, ainda continuamos crianças. E aí, de vez de eu acessar e viver, eu ainda fico abaixo, precisando de tutores e de pastores como babá. Você sabe que ontem fizeram uma pergunta: por que tem pessoas que vieram através de um outro pastoreio, e praticamente todas aquelas pessoas que estavam abaixo desse pastoreio hoje já não conseguem deslanchar? Eu respondo para você: porque infelizmente tem líderes e pastores que lideram para que sejam dependentes dele. Infelizmente. E não é negligência de não cuidar, muito pelo contrário, nós temos cuidado, e quem sabe está lá na escola sabe que é recebendo gente nova, recebendo membro, cuidando de pessoas, e tem sido um prazer ver pessoas sendo renovadas por isso. Mas uma coisa eu digo para vocês: depois de ser curado, precisa ir caminhar e avançar, irmãos. Por que pastores têm se suicidado, têm tido, nossa, tá difícil, a igreja que pesa não é os novos que chegam para ser ensinados, a igreja que pega é os velhos que ainda permanecem na mesma condição, e toda hora precisa ser cuidado como babazinho.
Vocês têm pastores e líderes como babá, irmão. Não é isso que Deus quer. Deus quer que vocês evoluam e cresçam na palavra, para que vocês vivam aquilo que Deus tem. Ah, irmãos, amém? Eu não estou falando bobagem, irmãos, estou pregando o que é a palavra. Eu não estou importando se você, eu não gosto mais, eu não piso mais nessa igreja. Mas se você pisar em outra e ensinar aquilo que não é a verdade, você vai para o inferno, irmão. Você tem que aprender, nós temos que aprender a verdade que liberta. Vamos continuar. Vamos falar da parábola do filho pródigo. Presta atenção. O primeiro, filho mais novo, ele até entende que ele tem um direito a uma herança, só que ele entende na hora errada e recebe na hora errada. O que acontece? No momento errado, não tinha maturidade para administrar aquilo que Deus derramou sobre ele. Você quer herança? Tó, recebe. Aí vai dizer o quê? Gastou tudo que recebeu a ponto de passar fome e desejar comida dos porcos. Algo que era para ser bênção para a vida desse rapaz, a herança do pai se tornou maldição na sua vida, pois veio fora de tempo, sem obter habilidade para administrar e usufruir da maneira madura. Vamos trazer isso para prático. O que é nosso é dos nossos filhos, amém? O João tem o carro, logo o carro é da Esther. A Esther é a herdeira do carro do João. Só que a Esther tem quantos anos? 6 anos. E ela falou: esse carro é meu, pai. Você vai dar a chave para ela, vai acontecer o quê? Na pior das hipóteses, o carro nem do lugar vai sair. E se sair, ela pode acontecer um acidente, atropelar alguém e acabar com a sua própria vida. É assim que acontece quando nós recebemos coisas que nós não estamos preparados para receber. Quer ver? Alguém que tem empresa, e o sonho é ver o filho dando continuidade a esse legado. Só como é que você vai pegar uma criança para colocar se ela não tem habilidade, ela não tem maturidade, ela não tem nada para dar continuidade naquilo? Ela vai falir a empresa, vai acabar com a empresa, vai acabar com um monte de família que hoje trabalha e depende disso. Olha o efeito miserável que acontece quando nós recebemos algo que nós não temos a maturidade para lidar com isso. Vocês estão comigo, irmãos? Por isso que tem hora que Deus tem que dizer mais não do que sim para nós. Eu creio que eu vejo um Deus, um pai desejoso em dizer sim, meu filho, sim, meu filho. Mas eu vejo um Deus que olha para as nossas vidas e fala: não posso, meu filho, não posso. Vocês não estão preparados para isso. Ah, isso dói. Aí tem o segundo filho, o mais velho. A Bíblia fala que ele pega e divide a herança para os dois. Aí o mais velho é pior, porque nem tem ciência da herança dele. Então que não entende a sua identidade de filho, com uma atitude de escravo e mentalidade de escravo, porque ele vai falar assim: ai, o menino voltou, você matou boi, fez churrasco, eu estou aqui trabalhando, fazendo tudo, você nem um churrasquinho você fez para mim. Ele falou: tudo era seu. Então é alguém que sabe, que não tem nem consciência daquilo que tem, imaturidade total, visualiza a herança, mas não acessa. E aí gera dentro dele o que? Uma amargura. Ele fica bravo. Eu quero até ler isso: frustração, inveja, falta de misericórdia. Por quê? Porque quando o pai recebe o filho, ele fica bravo. Na linguagem, ele fica puto de raiva. Esse cara gastou tudo, eu estou aqui me ralando, não sei o que. Então assim, esse nível de imaturidade vai gerar isso em nós, como a outra metade dos filhos. Nos tornamos usufruir da herança do pai, sendo herdeiros legítimos, nos tornamos crentes mimizentos. Olhamos para que o outro usufrui em Deus, sem entender que temos os mesmos direitos e benefícios. Só não acessamos porque não entendemos, porque continuamos imaturos. Sabe o que acontece? Aí você chega na igreja, você já tem um tempo na igreja, você permanece na condição, aí você não acessa a herança. Aí vem outro que entendeu, e veio, chegou bebê, mas começou a crescer, começou a entender. E aí o que acontece? Daqui a pouco esse cara sobe no altar, daqui a pouco esse cara começa a louvar, daqui a pouco começa a ministrar, daqui a pouco ele começa a pregar, daqui a pouco ele começa a abraçar, daqui a pouco ele começa a profetizar. Aí você que está lá todo mirrado, sem entendimento: por que fulano chegou agora e já está fazendo tudo isso? E aí você se torna um crente mimizento e contendeiro, irmão. E o pior problema da igreja é exatamente uma igreja infantilizada com falta de maturidade. Eu coloquei aqui: a falta de maturidade é um perigo para a igreja, pois crentes imaturos, os que recebem algo sem ter maturidade, logo se perdem em suas vaidades, e o pior de tudo, se afastam da casa do pai,
cada vez mais a ponto de se tornar miseráveis, desejando de ser comida de porcos. Primeiro caso, recebeu sem ter maturidade, a bênção afastou o cara. É o cara que vem a pé para a igreja todo dia, ganhou o carro, só quer ir passear e vai embora. E ele foi a ponto de desejar comer comida de porcos. E o segundo nível de crente, por outro lado, também temos os frustrados dentro da igreja, que não acessam a herança que o Pai tem preparado e não se conformam em ver os outros usufruindo daquilo que tiveram maturidade para receber de Deus. Vivem questionando e criticando dentro da igreja, se tornam um câncer dentro da igreja, maldizentes e causadores de divisão. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia vai falar, a gente gosta de classificar pecado. Adultério, nossa, acabou, é o pior. Ah, que o homossexualismo é isso. Ah, porque não sei o quê. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios o que Deus verdadeiramente ele odeia e detesta. 6 coisas eu abomino, e a 7ª eu detesto. E qual é? O que semeiam contenda entre os irmãos. E eu posso garantir com 100%, os que semeiam contenda entre os irmãos e dividem igreja, é os que não têm maturidade para entender o que o outro recebe. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você não precisa querer tomar aquilo que é do outro, porque o que é seu está guardado, irmão. Só que tem um porém. Pode ser que o que é seu está guardado e permaneça guardado para o resto da vida, sem você acessar, sem eu acessar. Aí a parte ruim. A sua porção em Cristo está guardada, irmão. Só que ela não é para ficar guardada, ela é para ser usufruída. E Deus está ali, está doido para falar: eu quero que você usufrua disso, meu filho. Agora, enquanto eu não usufruo e fico com os olhos igual um estalado, igual um baiacu bochechudo, eu fico lá olhando para o que o outro tem e fico criticando. Pastor dá oportunidade para aquele. Eu não dou oportunidade não, Deus dá oportunidade, porque viu crescimento na vida da pessoa. É por isso que ela está fluindo, porque Deus tem pressa em ver o reino dele prosperando, e o reino dele vai prosperar através de filhos maduros. É esse que o povo está aguardando, irmãos. Aleluia. E aí Deus me deu um exemplo. Eu não vou conseguir avançar muito não. Ele me deu um exemplo. Uma árvore. Uma árvore, ela produz o que? Frutos. E todo fruto, para ele ser consumido, ele tem um tempo. E ela precisa estar o quê? A fruta precisa estar o quê? Madura. Talvez você até escolhe na feira, você vê mais ou menos o estado dela, você leva para casa, embrulha, né? Quem já embrulhou abacate no papel, no jornal aí? Diga amém. Eu quero morrer de ansiedade, irmãos, quando eu quero tomar um abacate assim com leite e leite em pó. Ai, Jesus, aí você bate ele no liquidificador e você bebe. Olha, chega até a aguar a boca. E você vai na feira comprar o abacate está mais duro que a parede. Fala, mas quanto tempo vai demorar isso aí? Aí você vai lá todo dia e fica... Rapaz, quando aquele abacate dá uma cedidinha, que ele fica molinho, é uma alegria. Aí eu vou lá e falo: mãe, faz pra mim. Putz, eu sou um vagabundo, irmão. É a mãe, quando eu estou em casa, minha mãe compra, ou minha esposa, né? Não quero falar isso, senão vai dar vergonha. Minha esposa fala que eu sou o filho mais velho dela. Vamos voltar aqui? E aí o que acontece? Então, quando você come uma fruta, aquilo dá no tempo, madura, ela dá uma sensação de prazer, uma sensação de doçura, uma sensação do que? De satisfação. Você já foi seco, mordeu uma fruta que parecia que estava, mas não estava, e quando você morde ela está verde, irmão. Ela chega a amarrar a boca. O que você faz quando você dá uma dentada nessa? Joga fora. Aí beleza, irmãos. Vamos entender nós como frutos e homens que são maduros na vida de outras pessoas. Nós geramos satisfação, doçura na vida de pessoas. Por outro lado, se nós somos imaturos e verdes como essas frutas, quando eu chego perto que a pessoa prova, eu falo assim: a vontade que tem é de jogar fora. Vocês estão entendendo? Assim como uma fruta verde, ela causa ranço na pessoa, tem muito crente imaturo que está causando ranço, de vez de trazer doçura para a vida de pessoas. Eu estou falando bobagem, irmãos? Você conhece crente que chega perto de você, que dá vontade de falar: meu Deus do céu, isso é crente? Quantos desses já não afastaram pessoas da igreja? Então nós estamos falando de algo que não é só o problema de você não querer, é o problema de você matar outros ao seu redor.
Tem gente que fala mal do pastor dentro do seu trabalho, irmão. Sabe o que você faz? Se esse que está aí está arrebentando o pastor dele, a igreja dele, o que eu vou fazer lá? Imaturo, câncer, maldito, Deus vai te cobrar. Infelizmente é assim que funciona. Esse sou eu. Quantas vezes eu lembro de uma vez que eu ter falado mal do pastor, ter arrebentado o pastor porque trocou, eu não gostava do método dele, não sei o que. Deus falou assim: você criticou ele em público, agora você vai lá e pede perdão para ele em público. Eu estou falando para você de um crente mimicento, imaturo, que já fez muito disso, de afastar pessoas da igreja. A gente pode até ter sido isso, mas hoje Deus está falando assim: é tempo de transformação, é tempo de colocar a mão para cima e falar assim: eu vou viver a maturidade de Deus. De vez de eu afastar, eu vou ser aquele que vai trazer, eu vou ser aquele que o povo vai ver e vai desejar Cristo, vai desejar estar na igreja, vai desejar Jesus através da minha vida. Vou para os tópicos rapidamente aqui. Então essa foi só a introdução, amém? Vocês entenderam, irmão? A necessidade de ser maduro. Primeiro tópico: maturidade não se adquire instantaneamente. Irmãos, ninguém se torna maduro no momento que chega na igreja, no momento que aceita Cristo. Não é igual o miojo que eu vou lá, coloco 3 minutos, eu faço uma refeição e como. Ninguém se torna maduro de um dia para outro. Nós temos que passar por um tempo, um processo. Existem 3 fases de crescimento no meio do ser humano, que é: nós nascemos, somos crianças, depois nós passamos pelas fases jovens, vamos colocar, eu sei que tem recém-nascido, criança, adolescente, jovens, adultos e depois já idosos. Então, se você pegar em 3 fases, você vai ter crianças, jovens e adultos, amém? Está aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler rápido. Filhinhos, uma condição: eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, outra condição: eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então a primeira fase é criança. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-la. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então uma criança, vamos entender algumas características dela. O alimento dela é leitinho, que é aquele alimento a qual ela não produz, é aquilo que vem pronto. Então nós temos que entender uma coisa: leite, tem vezes que ele fala assim: não, vamos na igreja hoje, ouvi uma palavra que lá foi um mocotó, foi uma feijoada. Independente do nível da palavra, foi leite. Por quê? Porque você só consumiu aquilo que o outro produziu. Enquanto você não aprender a produzir o seu próprio alimento, você ainda está tomando leite. Essa é a questão. Então o nosso pastor pregou, ele deu leite. O sólido vocês vão produzir na sua casa no dia a dia, com relacionamento com Cristo. Isso é alimento sólido. Enquanto vocês estiverem só mamando o que o pastor fala, vocês vão continuar na condição de criança. Está aqui, a palavra está dizendo. Conhecimento da criança: ela conhece, ela sabe que ela nasceu de novo, ela conhece o pai, ela entende o perdão, mas nem muitas vezes libera, né? Mas nenhuma autonomia uma criança tem. Ô Letícia, você consegue deixar o Antônio sozinho em casa? Fala: filho, eu vou sair, eu vou dar aula. Você fica aí, você esquenta seu leite, você faz seu almoço, você cuida faz os negócios para o seu avô, limpa a casa, depois eu volto. É assim, Antônio? Você faz tudo isso? Ele faz. Glória a Deus pela vida do Antônio. Ele é evoluído na cara dele. Precisam de cuidado o tempo inteirinho, não podem ficar sozinhos, não têm noção de perigo, não se alimentam sozinhos, não sabem nem mesmo pedir o que necessitam. Quando querem algo choram, quando vão crescendo querem ser o centro das atenções, precisam 100% de ajuda. Olha como é que é uma criança, irmão. Ela vive chorando, quando ela não sabe pedir, ela fica o quê? Chora. Quando ela vai desenvolvendo, ela quer ser o centro das atenções. Crente velho que se torna criança, ele é chorão, ele é mimizento, e ele quer ser o centro das atenções. Ai, Jesus amado. Segundo nível, jovens. 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Eita glória. Cara, os jovens nasceram, conhecem o nascer de novo, conhecem um pai, entendem o perdão, vencem o maligno e as tentações, já tem condição para isso. A palavra de Deus permanece. São crentes mais desenvolvidos, fortes, muita autonomia e consegue se alimentar, consegue alimento sólido. Muita autonomia, ainda precisa de ajustes. Precisam ainda de alguns ajustes para se tornarem sábios na fé. Mas já é uma condição diferente. Então, jovens conseguem andar sozinhos, têm conhecimento do perigo, do que é certo ou errado, têm opiniões formadas, tomada de decisão, conseguem preparar seu próprio alimento, precisam de pouca ajuda. É um nível já que já está passando para um nível maior. Terceiro nível, pais. Nasceram de novo, conhecem a Deus o Pai, entendem o perdão, vencem o maligno, vencem as tentações. A palavra de Deus permanece. Crente, porque ele vem pegando tudo. Ele passa na fase de criança, passa na fase de jovem, agora ele tem mais. Vai aqui. Conhecimento profundo de Deus gera filhos espirituais. Cuida de filhos. Expressão de responsabilidade e alimento sólido. Pais geram filhos, cuidam, assumem a responsabilidade. Em vez de necessitar de ajuda, ficar pedindo ajuda, estão preparados para oferecer ajuda. Então o que Deus deseja no meio da igreja? Um processo natural. Processo que Deus deseja para todos os crentes: nascer, crescer, desenvolver e gerar filho. Quem gera ovelha, pastor? Ovelha gera ovelha. Quando uma igreja ela é considerada estéril, quando os membros, quando os filhos, quando o povo da igreja não gera. Eu vejo pessoas chegando aqui, trazem família, vira e mexe. Acabaram de chegar, já convida. Vamos lá. Em compensação, eu vejo pessoas que nem sequer vêm. Nem a alma delas conseguem trazer para dentro da igreja. Para desenvolver. Sabe quando vai desenvolver, irmão? Nunca. Então o que Deus quer? Crentes que passem a ter responsabilidade de cuidar uns dos outros. Crentes, porque assim, a gente tem uma visão de cuidar dos nossos filhos para eles se tornarem filhos. Não, irmãos, nós temos que cuidar dos nossos filhos para que eles se tornem pais e mães. Porque a ideia é o que? Eles crescerem e formarem famílias. Então eu não posso criar uma criança a vida inteira como se ela fosse uma criança no meio de uma redoma. Eu preciso criar para que ela tenha maturidade, para que ela se torne um pai. Por isso que tem famílias disfuncionais. Eu gero meus filhos, eu coloco ele numa redoma, eu crio ele como um filhinho. Ele tem que ser homem, ele tem que ser uma mulher, porque lá na frente isso vai estourar. Aí vai gerar neto disfuncional, vai gerar bisneto disfuncional. E é isso que a gente está vendo no dia de hoje. Crie o seu filho para ser um pai, crie sua filha para ser uma mãe, e não para ser um bebê infantilizado para o resto da vida. Eu não posso criar minha filha para que ela seja filhinha do papai. Ela vai casar, ela vai ter filhos, e que eu tenha servido de legado para que ela crie os filhos dela para viver o que Cristo deseja. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Deus deseja pais e mães espirituais aqui nessa igreja. Se todos entendem essa condição logo, a igreja cresce. Quero compartilhar com vocês uma palavra do pastor Wando. Ele falou assim, que teve um cara lá de Osasco, um profeta assim, um cara que só fala se Deus falar mesmo, um cara assim que não vai ficar falando bobagem. O Du me falou, inclusive ele até é cego. Ele pegou e falou assim, cara, teve uma reunião no céu, pastor, e era para ter te levado. E quem conhece o Wando sabe que o Wando já era para ter ido embora faz tempo. O Wando só vive porque Deus quer que ele viva. É como se fosse uma vida sustentada pelo próprio Deus, que ele não tem saúde para viver. Ele tem um rim que é bom, quando está no top é 15%, irmão. E não faz diálise. Vive que nem louco para lá e para cá pregando o evangelho. E aí Deus falou assim para ele, eu vejo o próprio Deus dando um decreto para comunhão rara esses tempos. 7 anos de vacas gordas, de grande crescimento. Então o fenômeno de chegar pessoas aqui, não é porque o pastor é bom, porque a igreja é legal. É porque Deus tem determinado isso aqui, porque Ele tem tido alegria daquilo que Ele tem visto. Agora, deixa eu te falar. Uma igreja crescer para que um pastor dê conta de todo mundo, irmãos. Se a igreja não cresce em maturidade, não adianta vir um crescimento. É um crescimento que não tem sustentabilidade. Vai quebrar. Por que
que as igrejas não crescem? Porque nós não somos uma lagoinha. Lagoinha faz tudo por aplicativo, irmão. Se o cara tá, não tá, beleza. Então assim, a gente tem que ter uma rede para cuidar, para colocar de pé, e uns cuidar uns dos outros. Esse era o discipulado que Cristo estava falando. Se nós somos uma igreja que depende de um homem, ou de qualquer, do pastor David, ou de qualquer outro, que Deus não deu o crescimento, porque vai dar ruim. Agora, se a igreja cresce e entende a responsabilidade de pais, aqueles que assumem responsabilidade, e não fica enchendo o saco toda hora querendo cuidadinho, mas assume a responsabilidade. Senhor, já recebi, o que eu recebi do Senhor, eu vou entregar também. Eu estou na posição agora não só de ficar pedindo, mas eu estou na posição de cuidar de alguém. É isso que Deus quer na igreja. Segundo ponto, maturidade não se adquire automaticamente. Primeiro, instantaneamente. Segundo, automático. Então ela não vem de acordo com o decorrer do tempo. A primeira vai falar sobre tempo. A segunda não é sobre tempo mais, é sobre desejo. Porque a maturidade ela não vem automaticamente. Por quê? Porque o desejo de Deus é tornar o quê? Técnico para ruios. Mas não depende só do desejo de Deus, precisa ser o meu desejo. Eu preciso ansiar, eu preciso desejar, eu preciso todos os dias buscar o crescimento para mim me tornar aquilo que Deus deseja. Aí que está o problema. Se não é automático, precisa do desejo, será que a igreja quer? Foi o que eu perguntei no começo. Será que nós queremos ser o que Cristo? Será que nós queremos sofrer os sofrimentos de Cristo? E não é largar tudo, irmão. Não é abandonar o trabalho, não. Mas é entender que tudo está abaixo do Senhor. E que glorificar Ele com tudo aquilo que tem, é isso que Ele está falando. Mas eu preciso de maturidade para quê? Para cuidar de pessoas no meu trabalho, na igreja, nos lugares, aonde for. Só que para isso eu preciso querer. Então a maturidade ela tem que ter um tempo. E ela não é automática. Eu preciso desejar ardentemente o conhecimento de Deus. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 5 versículo 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Ai. Não nos tornamos ruios, automático, é o desejo. Nós precisamos correr, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor já nos conhece por completo. É nós que temos que conhecer o Senhor. Como eu conheço a Cristo? Irmãos, da mesma forma que o país tem um livro que rege todas as leis, o que é? A Constituição. E aí a Bíblia vai dizer que o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Então nós, como cidadãos do Brasil, quem já pegou a Constituição na mão? Pode falar, irmão. Já pegou ela e leu. Falou, eu li. Tirando os advogados aqui. Alguém já se interessou em saber qual é os direitos e deveres do cidadão que eu e você tem, irmão? Como é que a gente quer discutir, depois quer falar sobre colocar alguém no governo, se a gente não sabe nem o que o nosso país deseja? O pior é, da mesma forma que tem um livro, uma constituição que rege as leis da nação, existe uma constituição do reino de Deus, que rege a todas as leis, e mostra para mim, todo o desejo de Deus para a minha vida. Qual é esse livro, irmãos? Aqui, ó. Como eu consigo ganhar maturidade? Como eu consigo acessar uma herança? Se eu não tenho conhecimento do próprio Deus que me deu essa herança? Como eu quero avançar no reino de Deus se eu não tenho a mínimo desejo de conhecer o meu Pai no profundo? Como eu quero ser uma igreja que vai avançar, que vai arrebentar com Vargem Grande Paulista, que a gente fala, e fala bobagem tem hora, se eu não tenho coragem de analisar as escrituras, para receber um entendimento, para me tornar um crente maduro, irmãos? Eu sei se falar, pastor, que palavra dura, mas não importa. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Fora disso não é verdade. Nós não temos desejo pela palavra. Nós não temos paixão pela palavra. Nós não queremos nada, nós só falamos da boca para fora. Nós cantamos frases prontas, mas não é o desejo do nosso coração. Mergulhar na palavra, conhecer a palavra, me tornar um crente maduro, e aí sim, ser uma bomba nas mãos de Deus aonde eu pisar. Ai, chega a doer o meu peito, irmãos. Essa palavra está batendo em mim, irmãos.
Por isso que eu estava tremendo para ministrar essa palavra. Não é algo fácil, está gostoso falar que Deus vai dar. Ah, Jesus. A Bíblia é o conhecimento de Deus revelado a toda criatura, para crescer no conhecimento e na graça, nos tornando maduros para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Quero terminar o processo de maturidade, da evolução da maturidade espiritual. Paulo vai nos ensinar uma coisa muito importante. E tem hora que parece que a gente quer ser evoluído também, eu vou crescer porque agora eu quero ser, e não é sobre isso. Aí Paulo vai dizer 3 situações. Primeiro, dos apóstolos eu sou menor. Olha essa declaração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha só, estou falando do cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento, muitas cartas. E ele, no nível de crescimento e de conhecimento de Deus, ele entende, sou o menor dos apóstolos. Passados-se 6 anos para frente, 6 anos Paulo mais maduro, olha a declaração que ele vai dar. Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro, ele está declarando sobre aquilo que ele é menor, mas naquela condição que ele recebeu. Dos apóstolos eu sou o menor. Aqui, quando ele cresce, ele já baixa, ele já diminui. Ele fala dos santos, dos meus irmãos, eu sou o menor. Olha o nível de maturidade crescendo, e olha só para onde ele está crescendo. Terceiro lugar, dos pecadores eu sou o menor. 8 anos depois, já próximo de partir. 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Processo de maturidade. Dos apóstolos eu sou o menor, dos santos eu sou o menor, dos pecadores eu sou o pior. Sabe o que faz um crente maduro? Nunca se achar superior a ninguém. Nunca. Esse é o maior nível o maior nível de maturidade, é quando eu entro nesse lugar e eu faço como está lá em Filipenses: considerem os outros superiores a você. É quando eu entro nessa casa e eu entendo que no primeiro lugar está Cristo, no segundo lugar está o meu irmão. Suportai-vos uns aos outros, não é suportar, eu tenho que conviver com esse chatonildo. Eu já falei sobre isso. Suportar é aquele exemplo da caixa ali, ó. Vocês estão vendo a caixa, irmãos? A caixa é importante para o culto, só que tem um suporte lá atrás que está dando condição para a caixa brilhar. Sabe qual é o nível de maturidade? Eu entender que muitas vezes eu preciso ser suporte para alguém viver tudo aquilo que Deus tem. Sabe o que falta no casamento? É a mulher entender, eu preciso ser suporte para o meu marido viver aquilo que ele tem. É o homem entender que ele precisa ser suporte para a mulher viver aquilo que ela tem. É o homem ter humildade suficiente para entender que muitas vezes ele precisa suportar o filho para viver, que talvez o filho vai viver coisas que ele nunca viveu na vida, e ele não vai ter um sentimento de inveja, mas ele vai suportar isso. É disso que Deus está falando. E fora a família, é eu entrar dentro da igreja e eu saber, eu preciso dar suporte, porque enquanto eu prego para você, tem um monte de gente com a mão levantada suportando a minha vida para pregar a verdade que liberta. É disso que eu estou falando, irmãos. Antes de eu pregar tinha gente abraçando pessoas, declarando bom culto, seja abençoado. Antes de eu pregar tinha um ministério de louvor, glorificando a Deus, trazendo o céu para dentro desse lugar. E enquanto eu prego, tem jovens com as mãos levantadas, suportando a minha vida para que eu não desfaleça, para que Cristo seja pregado. Aleluia. É disso que ele está falando, irmãos. O processo de maturidade não deixa o homem em evidência, mas deixa Cristo em evidência. É Cristo seja glorificado. Olha o que ele diz. João Batista, o próprio Cristo dá uma declaração. Então João Batista dá uma declaração maravilhosa acerca de Jesus, demonstrando a sua maturidade. Jesus vai para ser batizado por João Batista. Quando Jesus chega até João, eu falo assim: eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Importa que ele e eu. E aí sabe o que Cristo vai falar? Os de nascido de mulher
não teve nenhum maior que João Batista. Mas mesmo assim, o menor no reino é maior que João. Toda vez que eu me considero como menor, Deus está me colocando no mundo espiritual. Ele está elevando. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo, que voltará, vai vir com cetro e espada para reinar, amém? Mas antes ele veio com bacia e toalha para lavar pé de discípulo. Esse é o exemplo do nosso Jesus. Agora eu pergunto para você, Jesus tinha maturidade suficiente para fazer isso ou não? Isso diminuiu ele? Não, isso mostrou quem ele era. Isso mostra quem nós devemos nos tornar. Pessoas que estão dispostas a lavar pés para que os outros caminhem. Ah, Jesus amado. Maturidade pessoal, ele evolua ao ponto de não depender de mais ninguém. Maturidade espiritual, entender cada vez mais a dependência do nosso Senhor, a dependência do Espírito Santo. Eu cresço para baixo como raiz de uma árvore, para que o que realmente apareça sejam os frutos. Deus não nos chamou para a gente se aparecer, irmãos, mas Ele nos chamou para que o nome dEle seja aparecido em todo lugar, seja elevado, exaltado. Deus não nos chamou para que nós sejamos uma árvore bonita, mas para que os frutos gerados através de nós venham ser bênção na vida de pessoas. Concluo. Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16. Amanda, coloca esse texto para mim. Para que a gente possa, através desse versículo, entender todo esse contexto que foi dado. Presta atenção aqui, irmãos. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, quem designou? Por isso que tem alguns que não dá certo, porque querem se autodesignar e arrebentam com igrejas. Ele designou essas pessoas, Ele entregou de presente para a igreja. Para quê? Com o fim. Qual é a função do pastor? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é a função? Preparar a igreja para fazer a obra de Deus. É o pastor que faz a obra? Ele que é pago, ele que se vire, ele que cuide, ele que corra, ele que visite, ele que faça, se dane, eu já dou meu dízimo, eu quero que ele se vire, e na hora que eu precisar eu quero ele aqui. Não foi para isso que Deus chamou, irmão. Está aqui, ó, para gerar maturidade no povo. Próximo, Amanda. Até que os jovens, ou 3 pessoas aqui, não, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos ao quê? Cheguemos ao quê, irmãos? Atingindo o quê? A medida da plenitude de Cristo. Aleluia! É isso que Deus quer. Pode deixar. O propósito, pode ir para frente. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, e nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Sabe, doutrina maligna? Deus vai te dar não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Ele está falando, não, eu tenho que chegar a um nível de maturidade que essas coisas não vai descer mais. Eu sei o que é bom para a minha vida, eu sei o que é alimento verdadeiro. Então ele está dizendo o quê? Para que eu não viva mais desse jeito, não seja mais enganado. E astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vai mais uma, Amanda. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Mais um. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia,
não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para quê? Para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. É isso que Deus quer da igreja. Pode ser, de verdade, que tudo aquilo que eu falei, que foi dito, não vale de nada. Eu vou esquecer. Pouco importa o que esse gordo falou. Está tudo certo. Mas ficou bem claro o que Deus deseja para a igreja. E fica bem claro que uma igreja dessa, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Esse nível de crescimento vai gerar em você dentro da sua casa. Um dia que eu estiver sendo pressionado, você não vai ligar para o pastor, mas você vai entender a autoridade. Eu sou filho de Deus, em nome de Jesus. Pega toda a tranqueira, demônio, e sai. É isso que ele vai gerar. Quero só terminar com um testemunho. Eu já contei esse testemunho, mas faz parte para entender. A gente estava numa situação em casa muito difícil, de muita briga, de muita discussão. E não era uma coisa normal, era anormal. Eu e minha filha está muito bem. Minha esposa, a gente fala alto, parece que a gente está tretando. Se a gente começar a conversar em casa, parece que estão brigando, mas é normal, é o nosso tom de voz. Parece aqueles italianão. Apesar de nós ser descendente de mineiro, tá, gente? Então, um mineiro fora da curva, né? Que mineiro para ser assim quietinho, você pode brigar. Você está falando alto por quê? Baixa a voz, filha. Não, isso é loucura. E aí, isso se estendeu por alguns dias, uma semana, na segunda, teve um culto, no domingo, vamos para a igreja. Família, né? Falei, não vou nada. Eu vou na igreja de mão dada, um baita de um pé de guerra do inferno aqui dentro de casa. Eu vou lá mentir para os outros? Vou é nada. Vai vocês, tinha 2 cultos igual aqui. Elas foram às 3 de manhã e eu fiquei. E eu ali com Jesus, falando, vamos resolver a situação, isso está errado, me ajuda. À noite eu fui sozinho. Falei, agora é minha vez. Estou sentado lá, no meio da palavra eu comecei a falar, Satanás, você está lascado, velho. Eu vou pegar você, irmão. Eu vou acabar com a sua vida agora. Eu já entendi, eu já achei você. Cheguei em casa, as 3 sentadas no sofá, peguei uma bacia, comecei a lavar o pé das 3. Falei, eu quero pedir perdão para vocês. Nos abraçamos, oramos, pedimos perdão. Depois daquele momento, abri porta, janela, eu falei, agora é com você. Nós descobrimos você aqui, eu dou uma ordem para você agora. Todos vocês, todo espírito maligno que veio trazer confusão para dentro da minha casa, pega toda a sua tranqueira, o seu lixo agora. Eu não vou chamar você pelo nome, porque eu não preciso conhecer você. Eu conheço aquele que é muito maior do que você. E em nome de Jesus, pega todas as suas coisas e sai, para nunca mais voltar. Acabou. Sabe que Deus quer gerar isso em você? Meu filho está doente. Lembro minha filha uma vez com muita tosse. Tosse e vomitava pequena, tosse e vomitava pequena, tosse, tomava leite e vomitava. Um dia eu falei, eu não quero mais isso não. Orei, cura, deitei. Cura, deitei, continuou. Deitar, tá, cura, em nome, não aceito isso, em nome de Jesus. Tum. Eu fiquei deitado. Olhando, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dormi. Nunca mais ela tossiu. Porque eu sou bom, irmão? Não, porque o poder de Deus está sobre nós, para que nós possamos realizar coisas iguais ou maiores daquilo que Ele fez. Dentro de casa, fora de casa, no meio do meu trabalho, em todo o tempo, nós somos a extensão de Cristo nesse lugar. Nós temos a herança de Cristo, o Espírito Santo de Deus, para sermos uma igreja relevante nessa cidade. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos chegar à estatura de Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Fique de pé, aplauda Jesus, exalte a Ele, glorifique a Ele. Oh, glória.